Quinta questão. Temos mais uma aplicação de derivada, ok? Um navio petroleiro de grandes proporções descarrega petróleo no atracadouro distante 5 km da costa. A refinaria mais próxima encontra-se a 10 km, à direita do ponto da costa, que está mais próximo do atracadouro, conforme indicado na figura a seguir. Deseja-se construir uma tubulação que conecte o atracadouro e a refinaria. O quilômetro de duto subaquático custa 200 mil. Então, para cada quilômetro que ele faz por baixo d'água, ele gasta 200 mil. Já os dutos terrestres custam 150 mil. Então, pela terra, 150 mil por quilômetro. Admitindo que a costa seja retilínea, determine a distância do ponto B ao ponto A, que minimiza os custos de construção e marque a alternativa correspondente. Bom, vamos lá. Ora, isso aqui é uma aplicação que se vê na construção civil constantemente. Minimizar custos em relação a escolher um ponto a ser construído. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu tenho aqui meu atracadouro, que em linha reta está a 5 km. Do A ao B eu não sei quanto é, mas eu quero calcular qual é esse X mínimo que eu tenho que fazer para ter o custo mínimo. Então eu chamei de X. E se de A até a refinaria é 10 km, eu chamei de A até B de X, então o restante de B, a refinaria, será 10 menos X. Só que o meu transporte ele não será de forma perpendicular, que dá nos 5 km. Ele será de forma subaquática, que vai ter justamente essa distância D. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular com essa distância D e multiplicar pelo valor de 200 mil, já que cada quilômetro subaquático equivale a 200 mil, e tenho que pegar o 10 menos X e multiplicar por 150 mil, porque cada quilômetro terrestre equivale a 150 mil. Montar essa função e aí a partir daí nós vamos encontrar qual seria esse X para que o custo seja mínimo. Então, o que é que eu tenho para achar o D? Eu tenho 5 km e tenho um X. E esse triângulo é retângulo. Então, a primeira coisa que eu vou usar é o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais X ao quadrado. Eu quero saber a distância D. Então, D ao quadrado é igual a 25 mais X ao quadrado. E o D será a raiz de 25 mais X ao quadrado. Isso é o D. Vamos calcular o nosso custo. A parte subaquática é o raiz de 25 mais X ao quadrado. Isso aí vai ficar multiplicado por 200 mil. A parte que é terrestre é o 10 menos X, conforme a figura. E cada quilômetro da parte terrestre equivale a 150 mil. Então, por isso que vai ficar 150 mil que multiplica 10 menos X. E nessa parte aqui eu vou ter que fazer o quê? Propriedade distributiva da multiplicação. Então vai ficar assim, ó, 200 mil que multiplica a raiz de 25 mais X ao quadrado, mais 150 mil vezes 10 que dá 1.500.000, menos 150 mil vezes X que dá 150 mil X. Ora, como eu falei anteriormente, e vocês podem ter percebido, nós não temos, não definimos a derivada para uma raiz. Definimos a derivada para uma potência. Mas toda raiz pode ser transformada em forma de potência. É a chamada potência fracionária. Onde, já que é uma fração no expoente, o numerador do expoente é o expoente da base, do radicando, e o denominador é justamente o índice da raiz. Então, eu vou ficar com a seguinte situação. 200 mil que multiplica, ao invés de raiz de 25 mais x ao quadrado, fica que multiplica 25 mais x ao quadrado elevado ao meio, porque o radicando tem expoente 1, e como a raiz é quadrada, o denominador fica 2, mais 1.500.000 menos 150 mil x. Bom, e agora eu vou derivar. Vou achar quem seria o meu C' de x. C' de x será 200 mil, que multiplica. Ora, o que nós temos aqui agora é a derivada de uma função composta.
mas não deixa de ser muito diferente da derivada da função potência comum. Como é que você faz a função potência? A potência passa para frente multiplicando e você subtrai 1 do expoente. Professor, qual a diferença da função composta? Você vai fazer a mesma coisa. A função ela tem um expoente. Esse expoente passa para frente multiplicando. Você subtrai 1 do expoente, mas depois você ainda multiplica pela derivada do que está dentro do parênteses. Então vai ficar o seguinte, ó, 200.000 vezes 1 meio. Professor, onde é que sai esse 1 meio? É o expoente que nós tínhamos do 25 mais x ao quadrado. Esse expoente que era 1 meio passa para frente multiplicando. Que multiplica quem? 25 mais x ao quadrado. Até aí eu não mexo nele. É elevado a quem? Menos 1 meio. Porque eu tinha 1 meio e eu tenho que tirar 1. Quando eu tenho a metade e tiro o inteiro, fica metade negativa. Vezes 2x. Professor, de onde é que sai esse 2x? Lembra que eu falei que para fazer a derivada da composta, você faz a derivada normal, mas depois tem que multiplicar pela derivada da função que está dentro. Então a derivada de 25 é 0 e a derivada de x ao quadrado é 2x. Ok? Bom, continuando. Derivada de 1.500.000 é 0, porque é uma constante. A derivada de x é 1, então vai sobrar só o menos 150. Como esse expoente está negativo, eu vou colocar ele para baixo. Todo expoente negativo, você pode jogá-lo para o denominador. Porque o negativo não significa que o valor da base vai ficar negativo, mas significa que você vai trabalhar com a base invertida. Então, se agora ele está em cima, ele vai ficar embaixo. Então, eu vou ter 200.000 dividido por 2, que dá 100. 100 vezes 2x vai dar os mesmos dos 200.000x. E o 25 mais x ao quadrado, que está elevado a menos 1 meio, ele vai para baixo, como a raiz que ele é, que é a raiz de 25 mais x ao quadrado. Esse negativo só faz com que tire ele de cima e coloque embaixo menos 150.000. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação e vou igualar a 0. Igualando a 0, eu tenho que passar os 150.000 para o outro lado. E o que é que eu vou fazer agora? Meios pelos extremos, porque eu tenho uma proporção. Então vai ficar 200.000x igual a 150.000 que multiplica raiz de 25 mais x ao quadrado. Eu tenho que eliminar essa raiz. E graças a Deus eu só tenho multiplicações de um lado e multiplicações do outro. Então, pessoal, o que é que você faz? Eleva tudo ao quadrado de um lado e eleva tudo ao quadrado do outro. Mas antes eu vou eliminar esses zeros aí. Tem 200.000x e 150.000. Então vamos eliminar esses zeros para facilitar a nossa conta. Então vai ficar, eliminando os zeros, fica 20x ao quadrado igual a 15 ao quadrado, que multiplica raiz de 25 mais x ao quadrado. 20x ao quadrado dá 400x ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. E a raiz de 25 mais x ao quadrado, só fazemos eliminar a raiz. Multiplicando, 400x ao quadrado igual a 225, que multiplica 25, que dá 5.625, mais 225 vezes x ao quadrado dá 225x ao quadrado. Passando x ao quadrado para o outro lado, nós vamos ter 175x ao quadrado igual a 5.625. Passa o 175 dividindo, nós temos que x ao quadrado é igual a 32,14. Como nós não queremos x ao quadrado, queremos x, nós vamos justamente tirar a raiz quadrada de 32,14, que é aproximadamente 5,7. Então a nossa resposta é 5,7 quilômetros, ok? Com isso, nós finalizamos a parte que fala de derivada aplicada. Vamos agora calcular umas derivadas de algumas funções, algumas derivadas mais simples, tá certo? Rever alguns teoremas. No item A, nós temos y igual a 6. Vamos calcular a derivada. 6 é uma constante, então a derivada de uma constante é igual a 0. Então, y igual a 0. Está respondido o item A. Item B, nós temos y igual a x elevado a 8
menos x elevado a menos 3. Lembrando, cada termo desse, o que é que acontece? O expoente passa para a frente multiplicando e nós subtraímos 1 do expoente. Então vai ficar 8, porque o 8 desce, o 8 cai, o 8 tomba. E em cima fica 8 menos 1. Menos o menos 3 que vem para frente, x elevado a 3 menos 1. Então quem seria o nosso y', a nossa derivada primeira? 8x elevado a 7, mais, porque menos com menos dá mais, 3x elevado a menos 4. Item C, nós temos novamente a derivada da função composta. Então, primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou derivar a parte de fora, que é uma função que tem um 3 como expoente. Então, o que é que nós fazemos? Esse 3 passa para frente, multiplicando, e subtraímos 1 desse expoente, então vai ficar o quadrado. Então, a primeira parte é 3 vezes, repete a função inteira, x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1 elevado a 3. E agora o que é que nós fazemos? Multiplicamos pela derivada do que está entre o parênteses. Então, quando você tem uma função composta, que é uma função dentro de outra função, ou seja, você tem um parênteses com a função, e aí você tem um expoente. Esse expoente pode ser um expoente inteiro, ou pode ser também um expoente fracionário, no caso de uma raiz. Então, já fiz a primeira derivada e a segunda será a derivada que está dentro do parênteses. Então, a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. A derivada de menos x ao quadrado, menos 2x. A derivada de menos 2x é menos 2 e a derivada de 1, como nós sabemos, é 0. O que é que nós fazemos agora? No máximo aqui o que nós fazemos é multiplicar o 3 pela função que não está com expoente, que é o 3x ao quadrado menos 2x menos 2. Então a resposta final é x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1 ao quadrado, que multiplica 9x ao quadrado menos 6x menos 6. Bom, com isso nós finalizamos a nossa revisão que envolve derivada. Vamos começar agora nossa revisão que envolve cálculo integral, ok?